aí galerinha da internet, bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal Beabá da Matemática. Tudo bem? Espero que sim. Quem está com vocês é o professor Renato. Hoje nós vamos continuar, nós estamos na nossa segunda videoaula sobre teoria dos conjuntos. Quem não assistiu a primeira videoaula, é muito importante que você vá lá, assista, dá uma clicada no link aí, ó, na primeira videoaula. É importante que você vá lá, assista a primeira videoaula, pegue os conceitos iniciais e depois volte aqui para continuar sobre a teoria dos conjuntos. Hoje nós vamos falar sobre operações com conjuntos. Então, vou esperar um pouquinho para você ir lá assistir. Foi? Assistiu? Beleza, agora voltou. E para você que já assistiu a primeira videoaula, vamos falar hoje sobre operações com conjuntos. Beleza? Mas que operações são essas? Nós vamos somar, nós vamos subtrair, nós vamos dividir, nós vamos multiplicar? Não. E a primeira operação de conjuntos é essa aí, ó, a união. E a união que é representada pela letra U. Então, toda vez que a gente for fazer a operação de união entre os conjuntos, nós vamos utilizar a letra U para representar. Além da união, nós temos uma outra operação entre conjuntos, que é a interseção. E adivinha qual é o símbolo da interseção? O U também, só que é o U de cabeça para baixo. Além da união, interseção, vamos falar também da diferença. Se você acertar a diferença, você ganha um parabéns. Parabéns! Na matemática, a diferença é representada pelo sinal de menos. Olha que original, hein? E além da diferença, nós temos o conjunto complementar. Complementar, que é representado pelo símbolo C. Toma cuidado com esse C, porque ainda em conjunto nós temos uma outra situação que também é representada pela letra C. É o caso da relação de inclusão. Quando nós temos um conjunto, está contido no outro conjunto. Mas você não vai confundir com esse C, não, porque vai ficar bem claro daqui a pouco quando C é um C de estar contido e quando C é um C de conjunto complementar. Beleza? É bem diferente. Ok? Na última videoaula nós utilizamos muitos personagens da DC e os personagens da Marvel, né? Hoje a gente vai dar uma mudada um pouquinho na cara da videoaula. Vamos deixar um pouquinho os personagens de lado, vamos colocar números. Então vamos tirar aí a DC, vamos tirar o Arqueiro Verde, vamos botar o número 1 no lugar dele. No lugar do Lanterna Verde é 0, porque eu não gosto muito dele. No Batman o 30, ele é legal. No Superman vamos trocar pelo 24, não tem nada a ver o número, tá? Com o personagem, só aleatoriamente, tá? E Mulher Maravilha que é 10, né? Mulher Maravilha é 10. Vamos também tirar a Marvel, né? Não precisamos mais, vamos chamar apenas de conjunto B. Vamos trocar o Capitão América pelo número menos 15, o Arqueiro pelo número 30, o Thor pelo menos 18, o Homem de Ferro pelo número 0 e o Hulk, que é muito forte, pelo 15. Nada a ver isso, força com número não, tá galera? Então agora nós não temos mais conjunto da Marvel, não temos mais conjunto da DC, nós temos o conjunto A e B e nós temos os elementos do conjunto A, que é 1, 10, 24, 30 e 0. E temos os elementos do conjunto B, que é menos 15, 15, 0, 18 e 30. Você deve estar se perguntando, professor, tem elemento repetido. Tem o 0 e tem o 30 nos dois conjuntos. Sim, eu sei. Isso foi proposital para que a gente consiga trabalhar com as operações de conjuntos. Beleza? Então vamos seguir. A primeira operação que nós vamos falar sobre ela é a operação de união. União, que lembra, é representado por qual símbolo? Isso mesmo, pelo símbolo U. Beleza, galera? União. Vamos representar, para começar a falar de união, vamos representar como que eu represento a união de dois conjuntos. A união de dois conjuntos é representada assim: A união B. Okay? E a união B, como a gente estava lá no diagrama, a gente vai representar aqui através de um diagrama. A união B são todos os elementos do conjunto A junto com os elementos do conjunto B. Então vamos pegar todos os números que estavam no conjunto A, todos os números que estavam no conjunto B, e vamos colocar aí. Beleza? Vamos lembrar agora de uma situação. Quantos elementos tinham no conjunto A? Número de elementos do conjunto A, 5 elementos. Ok? Era o 1, o 24, o 10, o 0 e o 30. Número de elementos do conjunto B. Número de elementos do conjunto B, 5 também. Menos 15, 15, menos 18, 0 e 30. Então, podemos dizer que a união com B, se eu tinha 5 elementos no conjunto A, 5 elementos no conjunto B, por consequência, a união com B vai ser um conjunto com 10 elementos. Muito bem? Muito errado.
Não é. Conta na tela aí para você ver. Não tem 10 elementos no conjunto união A e B. No conjunto união A e B, nós temos apenas 8 elementos. Mas por quê? Por que será? Por que será? Será por isso, ó, porque o 30 e o 0 são dois elementos que se repetiram. Intencionalmente eu coloquei, mas eles são elementos que se repetiram tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então nós não podemos contar eles duas vezes. Eles são um elemento só e eles vão ser contados uma vez só. Então, apesar do conjunto A ter 5 elementos, o conjunto B ter 5 elementos, o número de elementos do conjunto A união B é apenas 8 elementos, porque temos dois elementos, o 30 e o 0 nesse caso, que se repetem duas vezes, mas nós não podemos contar essa repetição. Beleza? Vamos seguir então. Vamos falar agora da intersecção. Intersecção, galera, nós vamos representar dessa maneira. Ó. A, uzinho para baixo, B. Que a gente vai ler a interseção B. Ó, lembrando, a união é juntar todos os elementos dos dois conjuntos. A intersecção são apenas os elementos que se repetem nos dois. Eu não quero todos os elementos, eu quero apenas aqueles que é comum aos dois conjuntos. No caso de A interseção B, os elementos que é comum ao conjunto A e ao conjunto B são justamente aqueles dois lá, que se repetiram, né? O 0 e o 30. Okay? Isso através do diagrama fica dessa maneira ali. Ó. Nós temos o conjunto A, números que pertencem só ao conjunto A, 1, 10, 24. Números que pertencem só ao conjunto B, menos 15, 18, menos 18 e 15. E nós temos o 0 e o 30 que pertencem aos dois conjuntos. E isso aí, ó, o 0 e o 30 é a A interseção B. É o que tem em comum entre os dois conjuntos. Número de elementos de A interseção B. 2 elementos. Nós temos apenas 2 elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Diferença de conjuntos. A menos B. Então, estamos falando da diferença entre A e B. A diferença entre A e B são os elementos que pertencem a A, mas que não pertencem a B. Eu quero só os elementos que têm A, mas que não têm B. Essa é a diferença entre A e B. Okay? Elementos que tem no conjunto A não tem no conjunto B. O 1, o 10 e o 24. Né? Tem também o 0 e o 30, mas o 0 e o 30 pertencem ao conjunto B. Então, não faz parte do conjunto A menos B. O conjunto A menos B são aqueles que pertencem apenas ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Isso no diagrama ficaria dessa maneira. Ó. Os elementos que pertencem só ao B é o menos 15, menos 18 e o 15. Temos os elementos que é comum aos dois, o 0 e o 30. E temos os elementos que pertencem só ao conjunto A, o 1, o 10 e o 24. Esses elementos 1, 10 e 24 que vão formar o conjunto de diferença entre A e B. Nós poderíamos ter também uma diferença de B menos A. O que seria a diferença de B menos A? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Pensou? E aí? Conseguiu? Legal. Então, diferença entre A e B é 1, 10 e 24. Por consequência, a diferença entre B e A são os números que pertencem só a B e não pertencem a A. No caso, menos 15, menos 18 e 15. Okay? Número de elementos da diferença entre A e B. 3 elementos. 1, o 10 e o 24. Segue. Vamos falar de complemento. Complemento a gente escreve assim. Ó. Complemento de A e B. Complemento de AB são os elementos que têm A e que faltam em B para que o conjunto B se torne o conjunto A. Mas dê uma olhada nos conjuntos A e B. Nos conjuntos A e B, no conjunto A, eu tenho o 1, o 10 e o 24 que não pertencem a B. Até aí tudo bem. Só que eu tenho o menos 15, o menos 18 e o 15 que não pertencem a A. Então não tem como ter complemento de AB. Por que não tem como ter complemento de AB? Porque mesmo que eu coloque o 1, o 10 e o 24 dentro do conjunto B, esse conjunto B jamais irá virar o conjunto A, porque o conjunto B tem elementos que não pertencem ao conjunto A. Okay? Para a gente falar de complemento, nós temos que falar de um conjunto e de um subconjunto. Como não tem como eu fazer o conjunto B se tornar o conjunto A, então nós dizemos que complemento de AB
não existe. E aí aparece esse novo símbolo para a gente aí. Um E ao contrário, cortado. Esse E ao contrário é o símbolo do não existe. Se tem um símbolo do não existe, nós temos também o símbolo do existe, que é um E ao contrário, sem corte. E o E ao contrário com corte é o símbolo do não existe. Ali nós temos complemento de AB. Não existe um complemento de AB. Para falar de complementos, precisamos de ter um conjunto. Vamos pegar o conjunto A, com seus elementos 0, 1, 10, 24 e 30. E desse conjunto vamos montar um subconjunto. Subconjunto, que nós vamos chamar de conjunto D, com os elementos 0 e 30. Quando nós falamos de conjunto e subconjuntos, aí nós podemos falar de complementar. Aí nós podemos dizer complementar de AD. Complementar de AD são os elementos que estão faltando em D para que D se torne o conjunto A. E quais são os elementos que estão faltando em D para que D se torne o conjunto A? São esses elementos, o 1, o 10 e o 24. Se eu pegar esses elementos e colocar dentro do conjunto D, o conjunto D vai se tornar o conjunto A. O número de elementos do conjunto complementar de AD é igual a 3 elementos. Faltam 3 elementos no conjunto D para que o conjunto D se torne exatamente o conjunto A. Beleza, galerinha? Essas foram as operações com o conjunto. Só lembrando aí as operações. Nós falamos de união, falamos de intersecção, falamos de diferença e finalizamos falando de conjunto complementar. Agora, como que vai funcionar? Nós vamos fazer alguns exercícios para fixar essa ideia, beleza? Primeiro exercício na tela para vocês aí. Exercício número 1. Considerando o conjunto A com os elementos 2, 3 e 6. Assinale verdadeiro ou falso nas alternativas abaixo. Primeira alternativa, alternativa A. O elemento 2 pertence ao conjunto A. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O elemento 2 pertence sim ao conjunto A. Letra B. Letra B diz o seguinte, ó, esse símbolo aí é o símbolo do conjunto vazio. A letra B diz, o conjunto vazio pertence ao conjunto A. Só, conjunto vazio pertence ao conjunto A. Você deve estar se falando assim, professor, na última aula, você disse que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Sim, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, mas o conjunto vazio não pertence ao conjunto A. O conjunto vazio está contido no conjunto A. Quando nós falamos de conjunto para conjunto, nós não falamos que pertence ou não pertence. Nós falamos que está contido, não está contido. Contém e não contém. Então a alternativa B é falsa, porque o conjunto vazio não pertence ao conjunto A. Logo, a letra C é verdadeira. O conjunto vazio está contido no conjunto A. Quando falamos de conjunto com conjunto, nós temos que dizer se está contido ou não, se contém ou não. Letra D. O elemento 6 está contido no conjunto A? Falso. Elemento e conjunto é relação de pertinência, se pertence ou não pertence. Contido e não está contido é relação entre conjuntos. E aí nós temos na letra E uma curiosidade. Olha só, ele colocou o 2 e o 3 que são elementos. Ele está dizendo que esses elementos estão contidos no conjunto A. Só que quando ele coloca essa chave aí, fechando os elementos, aquilo ali passou a ser um subconjunto. Passou a ser um conjunto ali, um conjunto com 2 elementos. Um conjunto que tem o elemento 2 e um conjunto que tem o elemento 3. Esse conjunto, que tem o elemento 2 e o elemento 3, ele está contido no conjunto A? Verdadeiro. Esse conjunto aí, ele é um subconjunto do conjunto A. Letra F. Um conjunto que tem o elemento 3, que tem o elemento 6 e que tem o elemento 5 não está contido no conjunto A. Verdadeiro ou falso? Se nós tivéssemos só o número 3 e o número 6, beleza, seria verdadeiro. Porém, tem o número 5 e o número 5 não está contido, não é um elemento do conjunto A. Então, podemos dizer que o conjunto que tem os elementos 3, 6 e 5 não está contido no conjunto A. Verdadeiro. O conjunto A, letra G, diz assim, o conjunto A está contido no conjunto A. Sim, todo conjunto é subconjunto dele mesmo, então o conjunto A está contido no conjunto A. E nós temos aí para finalizar a letra H. A letra H que tem um A, um C ao contrário. Esse C ao contrário significa
contém, e diz que o conjunto A contém um conjunto unitário com o elemento 2. Verdadeiro. O conjunto A tem sim um subconjunto com o elemento 2. Ok? Vamos para o segundo exercício. O exercício 2 traz o seguinte texto. Numa pesquisa, verificou-se que das pessoas consultadas, 100 gostavam de física, 150 gostavam de matemática, claro, né? 20 gostavam das duas matérias, matemática e física, e 110 não gostavam de nenhuma dessas disciplinas. Aí vem a pergunta, quantas pessoas foram consultadas? Então a gente deu algumas informações e quer saber no total quantas pessoas foram consultadas. Vamos resolver isso, vamos mudar a tela e vamos resolver. Vamos pegar as informações que foi dada. Primeiro, tem a disciplina de física, a disciplina de matemática, tem as pessoas que gostam de matemática e física e tem as pessoas que não gostam nenhuma. Nós temos 100 pessoas que gostam de física, 150 pessoas que gostam de matemática, temos também 20 pessoas que gostam de física e matemática e temos um total de 110 pessoas que não gostam de nenhuma das duas disciplinas. Vamos apresentar isso através de um diagrama e vamos mexer com união e interseção desses valores. Então os diagramas temos aí, de azul a disciplina de física, de vermelho a disciplina de matemática. Primeiro nós começamos pelo núcleo ali, pela interseção dos diagramas. Nós temos 20 pessoas que gostam das duas matérias. Okay? Aquelas 100 pessoas de física, dentro delas, lá daquele total, nós temos 20 que também gostam de matemática. 100 gostam de física, mas dessas 100, 20 também gostam de matemática, sobrando 80 pessoas que gostam só de física. Agora nós temos o grupo da matemática. No grupo da matemática nós temos 150 pessoas que gostam de matemática. Só que dessas 150, nós temos 20 que também gostam de física. 150 menos 20, nós temos um total de 130 pessoas que gostam apenas de matemática. Ok? O que nós vamos fazer agora é somar todos os valores para descobrir quantas pessoas foram consultadas. Então nós vamos somar 80 mais 20 mais 130, que dá um total de 230. Nós vamos somar mais aquelas pessoas que não gostam de nenhuma. 230 mais 110, que é a quantidade de pessoas que não gostam nem de física nem de matemática. Nós temos um total aí de 340 pessoas consultadas. Beleza? Espero que tenham entendido, hein? Mais uma na tela, galera. Terceira questão. Terceira questão é tirada da Universidade de Brasília, da UNB Distrito Federal. E o texto segue. De 200 pessoas que foram pesquisadas sobre suas preferências em assistir aos campeonatos de corrida pela televisão, foram colhidos os seguintes dados. 55 dos entrevistados não assistem. 101 assistem às corridas de Fórmula 1 e 27 assistem às corridas de Fórmula 1 e de moto velocidade. Pergunta: quantas das pessoas entrevistadas assistem exclusivamente às corridas de moto velocidade? Então temos aí, foram entrevistadas 200 pessoas. Dessas 200, 55 não assistem nada. 101 delas assistem às corridas de Fórmula 1. 27, além das corridas de Fórmula 1, assistem também a moto velocidade. A questão quer saber, dessas 200 pessoas, quantas assistem apenas às corridas de moto velocidade. Ok? Vamos resolver essa questão. Então nós temos aí, quantidade de pessoas que não assistem nada, quantidade de pessoas que assistem a Fórmula 1. Nós temos também as pessoas que assistem a Fórmula 1 e a moto velocidade. E temos as pessoas que assistem exclusivamente a moto velocidade. Quantidade de pessoas que não assistem nada, 55 pessoas. Quantidade de pessoas que assistem a Fórmula 1, 101 pessoas. Quantidade de pessoas que assistem a Fórmula 1 e a moto velocidade, 27. E quantidade de pessoas que assistem a moto velocidade, não sei, é isso que a gente está querendo descobrir. Vamos lá para os diagramas, vamos ver a questão de união, interseção e descobrir esses valores. Vamos lá então. Temos aí dois diagramas para representar. O diagrama de vermelho vai representar os que assistem Fórmula 1 e o diagrama roxo vai representar os que assistem moto velocidade. O centro ali onde eles se encontram é a quantidade de pessoas que assistem Fórmula 1 e moto velocidade. Esse total de pessoas, segundo o texto, são 27 pessoas.
Ainda segundo o texto, nós temos 101 pessoas que assistem à Fórmula 1. Só que dessas 101 pessoas, 27 delas também assistem à moto velocidade. Então vamos fazer a conta aí, 101 menos 27, dando um total de 74. Essas 74 são as pessoas que assistem exclusivamente Fórmula 1, que não assistem a moto velocidade. Então temos 101 que assistem Fórmula 1. Dessas 101, 27 também assistem a moto velocidade, sobrando apenas 74 que assistem só Fórmula 1. E a quantidade de pessoas que assistem só moto velocidade? Não sei, é o que a gente está querendo descobrir e eu vou chamar isso de x. Agora eu vou montar minha equação. E a nossa equação vai ficar assim, ó, 27, que é os que assistem as duas corridas, mais 74, que é os que assistem apenas a Fórmula 1, mais x, que é aquela quantidade que a gente quer descobrir, que são os que assistem exclusivamente moto velocidade, mais 55, que é a quantidade de pessoas que não assistem nada, e se a gente somar todo mundo, dá um total de entrevistados de 200 entrevistados. Primeiro passo, eu vou somar aí, ó, 27 mais 74 mais 55, dando um total de 56, e aí eu vou repetir o x. Do outro lado da igualdade, eu vou repetir o 200. Agora eu vou pegar esse 156 que está somando com o x, e vou passar ele para o outro lado da igualdade, e ele vai subtrair. A gente vai isolar a incógnita x, que vai ter essa conta aí, ó, 200 menos 156. E a gente vai conseguir descobrir o valor de x, que é a quantidade de pessoas que assistem apenas a moto velocidade. Essa quantidade x é só subtrair. 200 menos 156, total aí de 44 pessoas que só assistem a moto velocidade. Ok, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Agora eu vou deixar um outro vídeo aí, ó, dá um clique nesse link que vai aparecer aí. Esse outro vídeo é só um vídeo de exercícios. Eu não vou estar corrigindo esses exercícios agora. Depois eu vou postar um outro vídeo aula fazendo a correção comentada desses exercícios. Mas o que eu vou deixar para vocês agora é um vídeo com 5 exercícios para vocês tentarem fazer aí sozinho. No final do vídeo tem um gabarito para vocês conferirem se vocês acertaram. E mais para frente eu trago uma videoaula corrigindo e comentando esses exercícios, galera. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário que eu retorno para vocês. E é isso aí, ó. Lápis, caderno e fiquem ligados.